Olá, gente. Então, falei gente porque eu sei que pelo menos duas pessoas estarão acompanhando esse conteúdo aqui. Algumas poucas aulas que são preparatórios para esse concurso da Guarda Municipal do IBAN, né, uma revisão de língua portuguesa para a Guarda Municipal do IBAN da Prefeitura de Praia Grande. Meu sensei de karatê é uma aluna do Educafro. Antes de começar, lembrando que é sempre interessante isso, né? De que quando eu prestei vários concursos, várias áreas aí, né? O que eu estou trabalhando atualmente eram 5 vagas, secretário executivo, né? Secretário Executivo Federal da Unifesp, então eram 5 vagas e a concorrência, acho que foram 100 e poucas pessoas desse concurso, né? E eu passei lá, se eu não me engano, foi em 3º ou 4º lugar, alguma coisa assim. Então eu sempre digo, né? Vaga tem, né? Basta a gente estudar com vontade, estudar firme e não se amedrontar com o número de candidatos por vaga, né? Se fosse assim, a razão de candidato vaga no concurso que eu prestei, nos concursos que eu prestei anteriormente, sempre foram altas, né? Mas são poucos que estudam de fato para o concurso público, né? Mas vamos lá, sem mais delongas. Já passei aí nessa sequência um primeiro vídeo, está no feed aí, para o pessoal acessar, para vocês acessarem, sobre técnicas de estudo, né, que vai ajudar principalmente aí nos conteúdos de conhecimento específico. Então, como estudar com qualidade e para quando chegar no momento de revisão, fazer uma boa revisão e com certa tranquilidade para a prova, né, para acertar de forma bastante diretiva as questões. Então aqui a gente vai começar a trabalhar com as classes gramaticais. Então algo que é importante de se dizer quando nós estamos estudando para concurso público é trabalhar com questões específicas da organizadora do concurso público. Por quê? Porque com isso nós vamos entender a estilística de aplicação de prova dessa organizadora específica. Então a gente pode trabalhar questões da VUNESP, da SESGAN Rio, da Fundação Carlos Chagas, pode, mas prioritariamente dá ênfase para as questões, no caso aqui da IBAN, né, do IBAN, porque você vai entender como é o estilo de aplicação de provas deles, né? É o que nós vamos fazer a partir de agora. Então essa é uma primeira questão do IBAN de 2015, que eu encontrei no que concursos, né? E aí você pode pausar o vídeo e analisar a questão e responder ela, e lá no final eu vou aplicar a resolução dela. E essa é uma segunda questão, uma questão um pouco mais difícil, em que também você pode pausar, trabalhar a questão a partir das classes gramaticais aí, mas ao final eu vou mostrar a resolução e dá para pausar, voltar algumas vezes para entender melhor. Então vamos a uma pequena explicação, né, da gramática normativa aí da Tia Gertrudes, do que são classes gramaticais. Bom, eu gosto de comparar essa explicação com a explicação da feira, né, que é uma boa metaforização aí.
Aqui é uma feira, nós temos uma feira logo lá no início, lá umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, que nós temos a feira toda organizadinha. Então aqui não é a xepa, né? Não é lá pela 1, 2 horas da tarde, que aí a gente sempre diz assim, se jogar água quente, vira sopa, né? Tá tudo misturado lá, fica difícil de identificar o que é o que. Aqui nós temos logo no início da feira, então a gente sabe aí, né, o que é cebola, o que é cebola, o que é batata, o que é cenoura, né, o que são os produtos, né? Verduras, legumes, frutas, enfim. Então, a exemplo da feira toda organizadinha, né, que a gente sabe a classificação dos legumes, das verduras, das frutas e por aí vai, as palavras também elas ficam melhor identificáveis se elas forem organizadas por tipos, tá? Então, todas as palavras que estão no mundo, elas são organizadas também em classes, né? A exemplo aí das frutas, verduras e legumes, que são organizadas pelos seus tipos. As palavras também são organizadas em tipos. E aí nós damos a classificação morfológica delas de classes de palavras. Então são 10 as classes de palavras: adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, interjeição, numeral, preposição, pronome, substantivo e verbo. Eu vou sugerir que vocês se aprofundem aí em cada uma dessas classes de palavras, principalmente em sites bem conhecidos, né, como Só Português. Pode escrever lá no Google, né, Só Português. E aí é um site bastante completo, então dá para ir em cada classe de palavras dessa e se aprofundar no significado de cada classe. Vamos dizer assim, muito rapidamente, né, algumas delas. A gente vai se deter aí nas principais, né, nessas 5 principais, que são as que mais costumam cair. Mas vou passar basicamente os tipos aí, né? Então, por exemplo, nós temos das 10 classes de palavras, né? Exemplo da feira, a gente não tem meio tomate, quase tomate. Ou a gente tem tomate, ou a gente tem batata, por exemplo. Você não tem meia batata ou quase batata. Você tem batata, tem tomate e tem cenoura, por exemplo. Então, cada classe de palavra dessas, ela tem uma característica específica que aí agrupa as palavras, né, nessa caixinha. Então, quando a gente abre a caixinha do adjetivo, por exemplo, né, aqui entram palavras que classificam, que dão atributos, qualidades a substantivos, a seres, tá? Então, bonito, verde, olho verde, gato bonito, cachorro malvado. Então esse malvado, bonito, verde são atributos que se dão a esses seres. Então, por serem atributos, qualidades, você abre a caixinha da palavra de adjetivo. E assim cada uma dessas 10, né? O advérbio, que é da classe de palavras que modificam outras palavras. Os pronomes, que é da classe de palavras. As palavras que entram nessa caixinha são aquelas que fazem menção a outros nomes, né? Prol do nome, que agem em prol do nome. Substantivo, da classe de palavras que dá nome aos seres, né? Então, cachorro, casa, gato, todos os nomes, né, denominações entram na classe dos substantivos. E temos, por exemplo, a classe dos verbos, né? A gavetinha dos verbos, que quando a gente abre, né, saem de lá palavras que atribuem ação, né, correr, gritar, quebrar, estado, ser, estar,
fenômeno da natureza, como chover. Então são 10 classes de palavras, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Então, por exemplo, aqui em agradável, chácara, agradável faz menção à chácara, ele atribui uma qualidade à chácara. Por isso nós dizemos que agradável pertence à classe de palavras dos adjetivos, porque ele retoma a chácara, faz menção à chácara, atribuindo uma qualidade à chácara. Muita atenção em uma coisa que despenca e penca em concurso público. Gente, concurso público vestibular também. Não é característica da palavra, e sim o lugar em que ela acontece. De novo, não é característica da palavra, mas sim o lugar em que ela acontece. Por exemplo, dou um exemplo sim. Quando eu digo assim, celular belo, este celular é belo, por exemplo. Belo é uma característica do celular, então belo, né, é uma característica do celular, o lugar em que ele está acontecendo, o contexto em que ele está acontecendo, é de atribuir uma qualidade ao celular. Então, dizemos que belo, nesse caso, é um adjetivo, mas nem sempre é adjetivo, né? Depende do cantor. Tanto que a gente tem um cantor chamado Belo, que nem é tão belo assim, né? E belo, nesse caso, é um substantivo, porque dá nome ao ser, né? Esse ser que canta pagode. Beleza? Então, não há característica exclusiva da palavra, mas sim do lugar em que ela acontece. Isso vai ajudar a gente a resolver essas duas questões aí do IBAN que vão aparecer na sequência. Então vamos lá, vamos retomar essa primeira questão do IBAN de 2015. É uma questão fácil para a gente identificar a qual classe de palavras essa questão está se tratando aí, como a gente resolve essa questão baseada em classes gramaticais, né? Então ela diz assim: observe o seguinte verso de Águas de Março, é o mistério profundo, é o queira ou não queira. Ela diz assim: o verbo querer não aparece nesse momento da letra com a função de verbo, mas sim como uma palavra de outra classe gramatical. Qual é essa classe? Então o próprio caput da questão, ela identifica que querer normalmente, deixa eu pegar aqui a canetinha, querer normalmente é verbo, né? Eu quero, tu queres, ele quer. Então, normalmente, querer é verbo. Mas nesse caso, onde a palavra está acontecendo, ela pertence a uma outra classe gramatical. Como é que eu resolvo essa questão? Eu vou ver onde está acontecendo o verbo, para identificar a qual classe ela está pertencendo nesse momento. Então, de novo, gente, olha lá. Dica legal do concurso público para vestibular. Não é a palavra, de novo, não é a palavra que tem a característica essencialmente de verbo. Se você, então gostar não é verbo? Sim, normalmente é verbo. A gente tem que ver onde ela ocorre, se ela está exercendo a função de verbo. Se eu colocar já um artigo diante desse verbo, né? O gostar é uma sensação difícil de se identificar. Tá vendo? Esse o gostar é um sentimento difícil de se identificar. Ele já não é mais verbo, porque tem um artigo que está retomando, que está fazendo menção a essa palavra, e aí ela já transforma em substantivo, né? O lugar em que ela está é do substantivo, que é o que acontece nesse caso aqui do verbo querer, né? Ó, é o queira. Então esse o querer, esse o queira, né? Esse artigo definido que faz menção o queira. O queira.
oqueira. Ele está apontando para esse oqueira, né? Ele está fazendo, ele está determinando esse oqueira, né? É um queira específico, né? Um artigo definido o. Por isso, esse artigo definido o, ele só pode acontecer, ele só pode estar, e esse queira, onde ele está acontecendo, ele acontece com valor de substantivo, então ele é um nome, né? Por isso, o lugar em que ele acontece determina que a resposta certa seja a letra D. Então aqui o correto seria B substantivo, porque olha, apesar de querer normalmente ser um verbo, nesse caso em que ele está acontecendo, como tem um artigo definido, definindo esse querer é o queira, então tem um artigo definido, então esse queira é substantivo, não verbo. Já essa questão aqui, ela já é um pouco mais difícil, né? Para não dizer bastante difícil. Medianamente difícil, vamos dizer assim. Então ela exige um pouco mais de raciocínio, mas a gente vai resolver também com essa identificação de que classe de palavras está ali. Mas antes disso eu vou retomar o conceito com vocês, que é o de advérbio, classe de palavras advérbio, tá? Para a gente entender essa classificação aí. Então, advérbio das 10 classes de palavras, vejam, advérbio das 10 classes de palavras, ela agrupa, então na caixinha lá, né, ela agrupa palavras que modificam ou ampliam o sentido de outras palavras. Tá? Então, de novo, das 10 classes de palavras, o advérbio, né, da caixinha do advérbio, quando a gente abre, as palavras que estão lá, a característica delas é modificar, ampliar o sentido de outras palavras. Tá? Inclusive, o advérbio ele pode ser retirado, ele é um termo não essencial da oração, né? A gente vai falar disso um pouco mais adiante, mas ele pode ser tirado sem prejuízo aí do sentido. E é interessante a gente notar que o advérbio é uma palavra invariável, ou seja, ela não concorda, ela não vai variar em termos de número, né, plural, singular, em termos de gênero, feminino, masculino. Tá? Né? Por exemplo, o artigo, né, o artigo das classes de palavras ele vai variar, né? Ele varia de acordo, ele concorda tanto em número quanto em gênero. Então, se eu dissesse tem caneta, que é feminino, ele vai ser a caneta. Se eu tiver caneta plural, são as canetas. Tanto que se eu tiver cachorro, artigo, como cachorro é masculino, a palavra cachorro é masculino, é o cachorro, plural, os cachorros. Então, artigo ele vai concordar, substantivo também vai concordar, vai variar tanto em gênero quanto em número. Já o advérbio não. Né? Vamos pegar aqui, ó, no caso dos advérbios que modificam verbos. Então, em aula de sexta, Eduardo chega. Então, chegar é verbo, certo? Então, em aula de sexta, Eduardo, eu, no caso, em aula de sexta, Eduardo chega tarde. Chega tarde. Então, esse tarde, ele está modificando o sentido de chegar. Ele está dizendo assim, o quão tarde ele chega, né? Quando ele chega tarde. Chega além do horário que estava estabelecido. Então, classe de palavras, as palavras que modificam o sentido de outras palavras, então ele modifica ou amplia o sentido, nesse caso ele está mais ampliando o sentido de chegar, em aula de sexta Eduardo chega tarde, então ele amplia ou modifica o sentido, é um advérbio. Nesse caso ele está modificando o sentido do verbo chegar, né? Então um advérbio de tempo, né? O advérbio também pode modificar um adjetivo. Então, aquele garoto é educado. Então, é uma característica do garoto ser educado. Deixa eu pegar aqui a canetinha. É uma característica do garoto ser educado. Ó.
garoto educado, garota educado. É uma qualidade dele, uma característica dele, então educado é adjetivo. Tá? O lugar em que ele acontece aqui é de um adjetivo. Então aquele garoto é educado, então aquele garoto ele não é só educado, ele é muito educado. Então ele intensifica a educação dele, amplia o sentido, né? Ele intensifica esse nível de educação dele, então nós temos um advérbio de intensidade. Ele é muito educado. Se fosse garota, aquela garota é muita educada? Não, ele não vai variar. É isso que eu acabei de falar para você. Ele não vai variar, ele vai continuar como palavra masculina. Aquela garota é muito educada. Se for plural, aquelas garotas são muito educadas. Também não vai variar com o número, tá? Então, advérbio não varia nem em número e nem em gênero, tá? E ele modifica ou amplia o sentido. A característica do advérbio é modificar ou ampliar o sentido de outro advérbio, de outro verbo, de outro advérbio ou de um adjetivo. Sempre essas três classes de palavras. De novo, verbo, advérbio, modifica ou amplia o sentido de um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Tá? No primeiro caso, modificou de um verbo, o verbo chegar. No nosso segundo caso, modificou, olha, ele faz menção a educado, a muito educado. Então ele modificou o nível de educação, que é um adjetivo. E aqui ele vai modificar um advérbio, olha. Ele é educado, mas canta mal. Canta mal. O quão mal ele canta é... Tá vendo que ele está modificando? Ele canta mal. Então ele modifica o modo como ele canta. Então é um advérbio de modo. E esse muito, ele está modificando o próprio advérbio mal. Ó, ele é educado, mas canta mal. Ele é educado, mas canta mal. Ele é educado, mas canta muito mal. Ele intensifica o quão mal ele canta. Né? Sou eu no chuveiro. Né? Não, a pessoa não se contenta só em cantar mal, tem que cantar muito mal. E não se toca também. Então, ele é educado, mas canta mal. Ele é educado, mas canta mal. Ele é educado, mas canta muito mal. Ele intensifica o advérbio mal. Então, um advérbio modificando outro advérbio. Então, aquela que se arrisca a ser bem prejudicial, bem mais prejudicial, mais prejudicial. Olha só como esse mais ele está se referindo à palavra prejudicial. Aquela que se arrisca a ser bem mais prejudicial, mais prejudicial. Ele está se referindo, o mais está se referindo a prejudicial. Prejudicial, algo que prejudica, prejudicial para o futuro. Aquela que se arrisca a ser bem mais prejudicial para o futuro. Esse prejudicial está qualificando, está atribuindo uma qualidade ao aquela, né? A esse pronome aqui que está se referindo a alguma coisa aqui, algum item. Então ele está dizendo que é algo prejudicial, está atribuindo uma qualidade. Então é um substantivo, um adjetivo, a palavra prejudicial. Qual classe de palavras que modifica, então, mais prejudicial, menos prejudicial, mais prejudicial? Qual classe de palavra que modifica uma outra classe de palavras? No caso, um adjetivo. É o advérbio que a gente acabou de ver. É a única classe de palavra que modifica outra palavra, sendo ela verbo, adjetivo ou outro advérbio. Então, aqui nós temos um advérbio, o advérbio mais um advérbio de intensidade. Certo? Então, uma palavra com a mesma classificação gramatical da palavra mais, na frase acima, está destacada em. Então, ele destacou uma série de palavras aqui. A gente vai entender, já sabemos qual que é a certa, né? É a B. A gente vai identificar por que as outras palavras não são. Para isso, a gente tem que identificar a quais classes de palavras elas pertencem.
primeiro lugar. Então vamos lá. Na área ele diz assim, também extraído do texto, um texto que não está aqui, né? Mas extraído do texto da questão lá. A gente precisa do texto para resolver a questão. Então dependemos, nós, né? Nós, então sujeito elíptico aqui, nós dependemos todos de pessoas que nunca vimos. Nós dependemos todos nós dependemos de pessoas. Então esse todos ele está se referindo ao nós. Ele está retomando nós. Qual é da classe de palavras que retoma? Que faz menção a outra palavra, que age em prol de outra palavra, é o pronome. Então esse todos é um pronome indefinido. Então não é advérbio. Vamos para os D. Os desejos e os muitos sentimentos que ele pode sentir. Os desejos e os muitos sentimentos que ele pode sentir. Muitos sentimentos. Sentimento. Os desejos e os sentimentos que ele pode sentir. E os muitos sentimentos. Bom, os desejos e os sentimentos. Sentimentos, então, é um nome de uma sensação, de uma emoção, de algo que você sente, certo? Então, o nome é um substantivo. Os sentimentos. Muitos, olha, muitos variando aqui. Muitos, ele faz menção a sentimentos, né? Muitos sentimentos. Os muitos sentimentos. Ele pode dizer, um advérbio de intensidade que está muito, mas lembra que eu falei para vocês que muito é invariável, né? O advérbio é invariável quando muito for um advérbio de intensidade, então ele não é advérbio, né? Aqui ele pode ser pronome indefinido, pode ser artigo. Nesse caso aqui, pronome indefinido, né? Os sentimentos, os muitos. Ele não está definindo nada, não está especificando nada. Então, como ele faz menção ao nome, olha só. Por que ele não é artigo, né? Por que ele seria um pronome? Porque os sentimentos, então os sentimentos já está fazendo, os sentimentos, ele já está direcionando para o nome, ele já está falando, ele já está se relacionando com nomes, sentimentos, então artigo, substantivo. E esse muitos, ele age em prol do nome, ele está apontando para sentimentos também. Ele está apontando para sentimentos, mas ele está retomando sentimentos, né? Então, muitos sentimentos. Muitos sentimentos. Então, ele retoma sentimentos. Por ele retomar, por ele agir em prol do nome, né? Ele é um pronome. Tá? Então, ele não é um advérbio. E bastante, né? Que a gente sempre bastante pode ser advérbio. De fato, realmente, bastante pode ser advérbio ou pode ser pronome indefinido, né? Depende ao que ele se refere. Lembra do lugar, o lugar onde ele acontece, que a gente falou lá no início? A gente tem que ver o lugar onde ele acontece e qual é a função da palavra. Então, o indivíduo necessita certamente de bastante conhecimento. Então, conhecimento, o indivíduo necessita certamente disso, conhecimento. Então, conhecimento é substantivo, é um nome que a gente dá a um saber, né? Então, conhecimento é um nome, então é substantivo. Bastante está se referindo ao nome, então ele se refere ao substantivo, então não pode ser advérbio, né? Porque o advérbio, como a gente falou, das classes de palavras, ele se refere a verbo, adjetivo ou outro advérbio, modificando essas três classes de palavras. Como ele está se referindo a nome, a substantivo, ele não pode ser advérbio. Mas outra coisa que é interessante, não sei se esse bastante é bastante ou bastante, se seria o pronome indefinido. Coloca esse conhecimento no plural. Se fosse no plural,
Os indivíduos necessitam certamente de... E aí caberiam muito aqui, né? Muitos conhecimentos factuais. Então esse muitos é o mesmo desse daqui. É um pronome indefinido, então aqui, se fosse plural, seria bastantes. Então, os indivíduos necessitam certamente de bastantes conhecimentos factuais. Então, pronome indefinido, né? Não advérbio. Resposta correta seria essa. Entendemos então o que são classes de palavras. São 10, elas são 10. Cada uma delas tem uma característica específica que agrupa as palavras em torno de si, né? As caixinhas lá. E a gente não parte do princípio de que a palavra é uma classe, né? A palavra é um substantivo, a palavra é um advérbio, a palavra é um verbo. A gente vai ver o lugar em que ela acontece. Porque às vezes a gente pode pegar o belo e na verdade não estamos falando da beleza, mas sim do cantor. Até mais, gente.